Pois é, José Maria Trindade, sobre essa manifestação das Forças Armadas, é importante a gente contextualizar para as pessoas que nos acompanham, que a gente tem acompanhado essa situação que envolve as Forças Armadas desde a emissão daquele relatório em relação ao processo eleitoral, porque logo quando o Ministério da Defesa, com esse relatório produzido pelas Forças Armadas, encaminhou ao TSE, a maior parte dos portais de notícias noticiaram da seguinte maneira: relatório não aponta fraude nas eleições e Forças Armadas sugerem 2 mudanças ou 2 aprimoramentos. Questões que envolvem os aspectos técnicos do processo da urna eletrônica. Pois bem, no dia seguinte, salvo engano, ou naquela mesma noite, as Forças Armadas emitiram uma nota dizendo que, olha, não é possível afirmar se houve ou não houve fraude, porque nós não tivemos acesso a 100% do processo eleitoral. Pois bem, e aí no dia de ontem, essa nota em que as Forças Armadas condenam eventuais excessos cometidos nas manifestações, mas também criticam as restrições a direitos por parte de agentes públicos. Queria uma análise, uma reflexão desse momento em que as Forças Armadas se encontram. Pois é, Daniel, nós acompanhamos isso aí por dentro, né? E demos em primeira mão aí todos esses assuntos que você citou, a nota em primeira mão, a reunião de generais, né? Que foi muito importante, e este relatório sobre as eleições. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são paralelas, né? Tanto a nota quanto o relatório. O que levou o Ministério da Defesa a emitir uma nota no dia seguinte foi a nota do Tribunal Superior Eleitoral, onde o ministro Alexandre de Moraes agradece, minimiza as reclamações dos técnicos do Ministério da Defesa e diz que estava tudo bem, que os militares estariam chancelando as eleições. Aí o Ministério da Defesa disse: olha, o relatório que fizemos, nós denunciamos a falta de acesso aos dados, né? O código-fonte tem 17 milhões de linhas. Os técnicos do Ministério da Defesa não podiam entrar com nada na sala, apenas com papel e caneta, nem celular, nem computador, nem nada. Então, é impossível analisar um código-fonte com 17 milhões de linhas apenas com lápis e um papel. Então, isso foi denunciado. E mais, eu fiquei sabendo que ninguém nem sabe que se o código-fonte analisado pelos militares foi o código-fonte implantado nas urnas eletrônicas. O Ministério da Defesa não fala sobre irregularidades, fraudes, porque não teve acesso ao código-fonte, porque a votação é perfeitamente analisável e editável a partir da urna. A partir da urna, tudo é facilmente computado, somado, que é o relatório do Tribunal de Contas da União. A soma dos municípios, as somas dos BUs, isso é simples. Agora, antes da urna, que é o problema indicado. Então, nisso aí, o Ministério da Defesa diz o seguinte: nós não tivemos acesso ao código-fonte e, portanto, não podemos afirmar se houve ou não irregularidade. Esse outro ponto, que é essa nota inédita, eu só tenho conhecimento de uma antes, lá atrás, quando foram extintos os ministérios da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, que se criou o Ministério da Defesa, né? Esta nota inédita é uma resposta porque os militares foram demandados fortemente pela sociedade. Esta é a realidade. Os manifestantes que estão hoje nos quartéis, na frente de quartéis e que programam para amanhã, hoje aqui no quartel-general, que é a sede do governo, né? Seria o nosso Pentágono, né? Eles estão permanentemente lá. Isso aí é uma demanda da sociedade, eles foram demandados. Esses militares que estão hoje comandando Exército, Marinha e Aeronáutica, não são da ditadura militar e não são do regime militar. São pessoas de outra geração que já estão numa nova cultura e, portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São generais cientes dos seus deveres constitucionais, são generais muito bem preparados. O militar não fica
marchando em indecisos cordões nos quartéis, não. Ficam estudando para se chegar a general. É um trabalhão e uma carreira de anos de preparo e de um funil, uma seleção absurda para se chegar a general. Então, essa é a realidade dos quartéis. Antes desta decisão em nota, os oficiais generais do Exército foram reunidos, 120, de 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas. Uma grande reunião. Uma outra reunião que não foi noticiada aconteceu na Marinha, com a cúpula toda reunida de uma forma discreta e também na Aeronáutica. Esses 3 comandantes estão imbuídos numa negociação e numa conversa permanente, inclusive com o grupo eleito e que está no preparativo da transição. Existem várias conversas que me informaram sobre as conversas, mas não o conteúdo, dizendo que se trata de um material muito sensível e muito difícil de ser lidado, né? Então, as 3 forças estão constantemente acompanhando tudo. Agora, não é política. O processo militar é diferente. Quando se reúne generais ou o alto comando da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, se toma posições e pronto, a partir daquele momento é um comando da força, é uma norma. E o militar é treinado para seguir normas das menores, como para quem dá continência, quem fica na frente, na mesa, essas coisas, as maiores, que é a decisão do futuro do país. Então, há uma unidade dos comandos militares, e isso é muito importante, e houve, sim, um novo patamar. Os militares se colocam como opção para qualquer momento de crise atuar. Essa nota deixa muito claro que a moderação, eles assumiram a moderação, e pela primeira vez. Foi isso que incomodou e muito a dona Gleice.